happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. La 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 la. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, my Jesus washed. He washed my sins away. La 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 la. La 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 la. He taught me. Oh, he taught me how to wash, to fight and pray. And he taught me how to live rejoicing. Oh yeah, every day, every day. Oh, dia feliz. Oh, que dia feliz. Quando Jesus os meus pecados lavou. Dia feliz. Happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. He taught me how to wash, and pray, and to live rejoicing. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Come on, everybody. Oh, happy day. Oh, happy day. Olá, boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos a esta celebração de 95 anos de história da União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul. Nossa história começou em 1925 e tem sido contada através da vida de muitas mulheres valorosas aqui no nosso estado. Uma história de delicadeza, unida à força da unidade que nós temos em Cristo Jesus, como nos conta o pastor Bruno Saitz. Estamos celebrando 95 anos da União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul, data que aconteceu em dezembro último. E hoje nós queremos agradecer a Deus pela existência e pela obra das irmãs da União Feminina Missionária. O trabalho feminino organizado aqui no Rio Grande do Sul começou
em 1925, bem na época da convenção, quando a convenção foi organizada. Na segunda sessão da primeira Assembleia da Convenção Batista do Rio Grande do Sul, Berta Pettigrew, esposa do missionário Roberto Pettigrew, apresentou à convenção a sugestão de se criar uma organização estadual para congregar as senhoras do estado. Nesse tempo havia 4 sociedades femininas missionárias, naquele tempo chamadas de Sociedade Auxiliadora de Senhoras, nas igrejas que já havia. Eram 10 igrejas do Rio Grande do Sul participando do início da convenção, e havia então sociedades femininas na primeira Igreja Batista Brasileira, a sociedade organizada em 1913, na Igreja da Floresta, a sociedade foi organizada em 1921, na Igreja Bela Vista em 1924 e na Igreja Triunfo, nós não sabemos a data, mas eram essas 4 sociedades femininas que havia. Como pergunta o profeta Zacarias, quem despreza o dia das coisas pequenas? Com essas 4 sociedades, então, Dona Berta Pettigrew apresentou à convenção um parecer sobre a organização estadual. A convenção recebeu o parecer e deixou sobre a mesa. 2 dias depois, no dia 19, então, foi apresentada já a nova União Geral de Senhoras, que certamente foi fundada na tarde daquele dia e agora apresentada à convenção, tendo como presidente Berta Pettigrew e secretária correspondente tesoureira Alice Bagby Smith. Essas 2 irmãs foram muito unidas, fizeram grande amizade quando estiveram aqui no Rio Grande do Sul. Berta faleceu infelizmente em 1931, mas Alice continuou depois. E a obra das 2 irmãs foi muito importante na organização, na fundação do Colégio Batista. Elas foram grandes entusiastas e também na organização do trabalho feminino no Estado. Berta Pettigrew era descendente dos primeiros imigrantes americanos que vieram para Santa Bárbara do Oeste. E Alice era filha de William Book Bagby, o pioneiro batista no Brasil. E elas tinham um grande amor pela obra missionária. A União Feminina é uma organização missionária. E desde o começo, então, essas irmãs incentivaram as igrejas a terem as suas sociedades auxiliadoras de senhoras, e assim foi feito. Foi somente em 1963 que o nome União Geral de Senhoras foi mudado para União Feminina Missionária Batista, seguindo aquilo que havia acontecido no âmbito da Convenção Batista Brasileira. E então, de lá para cá, em 1941, começaram a ser registrados as atas e as reuniões. Antes disso, só temos informações muito gerais em notícias no Jornal Batista ou em algumas atas da convenção. Mas a partir de 1941, então, quando foi comprado o primeiro livro de atas da União Geral de Senhoras, temos os registros. Que Deus abençoe as irmãs que estão sempre promovendo a obra missionária, braço direito do trabalho pastoral nas igrejas. Amém. Boa noite, União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a Deus pelos 95 anos de existência desta organização maravilhosa. 95 anos de vitórias, 95 anos de lutas, 95 anos de sucesso, 95 anos de realizações. Eu louvo a Deus pela existência da União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de ler um texto que Davi, de uma forma muito poética, escreve sobre o Rei da Glória no Salmo 24, versículo 7. Ele diz assim, 7 e 8, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra.
Todas as vezes que eu leio esse texto, eu vejo assim uma vitória muito grande acontecendo. Eu vejo a celebração desta vitória. O Rei da Glória, as portas não cabem. E naquela linguagem das portas, a linguagem poética das portas, levantarem a cabeça, porque o Rei da Glória, ele não se cabe ali, é muito maior, muito mais amplo. Então, quando eu vejo esse texto, leio esse texto, escuto sobre esse texto, eu associo a minha memória, logo é associada à vitória, à celebração, à comemoração. Também quando eu ouço sobre a União Feminina Missionária, ela fala de uma forma muito carinhosa em meu coração. Todas as programações que eu assisti da União Feminina foram festivas, todas elas com sucesso, todas elas com pessoas participando. Ela é de uma forma muito especial, querida, e de uma forma muito especial, reconhecida, sem desmerecer as outras organizações, é óbvio, né? Mas é um carinho especial quando nós falamos e quando nós pensamos em União Feminina Missionária. Ela é como, para a nossa convenção, ela é como uma pepita de ouro que a gente olha num riacho e logo descobre aquele brilho. É como nós olhamos uma planta, uma flor num campo verdejante, aquela flor sobressaindo. Assim que eu vejo em meu coração, é assim que eu associo a União Feminina Missionária em meu coração e em nosso estado querido. Mulheres, obrigado pelo valor de vocês. Obrigado por tudo aquilo que vocês têm feito. E eu agradeço a Deus por esses 95 anos, que seja também uma celebração de muita festa, de muita alegria, de muita gratidão, reconhecendo a Deus o valor de cada uma de vocês. Deus os abençoe, Senhor, que a tua graça continue abundante sobre esta organização tão promissora, tão realizadora, Senhor Deus, que nós temos em nossa convenção. Muito obrigado, Senhor. Amém. Olá, muito boa noite a todos. Salmos 91:16 nos diz: Dar-lhes-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Saúdo a União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul, na celebração que comemora seus 95 anos de existência. Lembrando da segurança daqueles que se refugiam no Senhor, tão bem descrito no livro de Salmos. Em meio à pandemia do Covid-19, vivemos um tempo de profunda insegurança, angústias, busca por esperança, clamor por socorro. Em meio a esse tempo tão difícil, que jamais imaginaríamos viver, a União Feminina tem sido referência de trabalho, formação, apoio e suporte a necessitados. Somos gratos e louvamos ao Senhor pelo tempo tão longo, próspero, frutífero, que fomos apoiados pela União Feminina Missionária no nosso estado. Ao longo de todo esse tempo, trabalhou na formação de lideranças que certamente se posicionaram em lugares de destaque em meio onde estão. É disto que o mundo precisa. Pessoas bem preparadas, com formação moral, ética e cristã, fazendo diferença no mundo que hoje enfrentamos. Parabéns, União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul, pelos 95 anos. Vocês, mulheres, foram bênção no tempo passado, são bênção no tempo presente e continuarão sendo bênção no futuro próspero que teremos pela frente. Gratidão a cada uma de vocês que fizeram e fazem parte da história deste momento. Continue no alvo de divulgação
do Evangelho no Rio Grande do Sul, de formar novas lideranças e de fazerem diferença por onde quer que andarem. Dar-lhes-ei abundância de dias. É a nossa oração. Que venham os próximos anos. Parabéns! Que prazer e que privilégio poder trazer uma saudação da União Feminina Missionária Batista do Brasil neste momento tão histórico e tão especial em que a União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul celebra os seus 95 anos, o seu jubileu de sândalo. O sândalo é uma árvore odorífica originária da Índia e ela é muito famosa pelo seu perfume. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 15, o apóstolo Paulo nos diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E eu gostaria de então utilizar o sândalo como exemplo para sermos este bom perfume. A primeira coisa que a gente aprende com o sândalo é que ele é um perfume envolvente, quente, aconchegante e adocicado. A mulher cristã precisa ser assim, aconchegante, envolvente, compartilhando graça e misericórdia com as pessoas que estão ao seu redor. A segunda coisa que aprendemos com o sândalo é que ele é um perfume que se reconhece de longe. No Nordeste é muito comum a gente ver pessoas vendendo aquelas pequenas buchinhas de sândalo. E a gente sente o perfume longe, muito longe. Não tem como não saber que vem vindo alguém vendendo sândalo. Como filhas de Deus, o bom perfume de Cristo deve ser reconhecido em nós, através de nossas palavras e ações. E a terceira coisa que a gente aprende com o sândalo é que ele perfuma o objeto que o corta. Há um ditado cuja autoria é controversa, alguns dizem que é chinês, outros que é indiano, ou li até que seria um ditado português, não importa. O ditado diz o seguinte: "Sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere." Que as intempéries da vida, as lutas, as aflições, as dificuldades, nos permitam exalar o bom perfume do nosso Mestre e Senhor. Que neste jubileu de sândalo, o perfume de Cristo seja uma característica marcante na vida de cada mulher, cada jovem, cada menina, cada adolescente, cada criança que compõe a União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe o trabalho das irmãs, que seja um tempo precioso de aprendizado, de edificação e de conhecimento do nosso Senhor. Amém. Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. É o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo teve pela igreja aos Filipenses. E eu tenho por vocês, mulheres do Rio Grande do Sul. Realmente Deus tem abençoado muito o trabalho das mulheres do Rio Grande do Sul. E tem sido assim muito grata às notícias que estamos recebendo e vendo acontecer aí no Rio Grande do Sul. Agora, nesse tempo de celebração dos 95 anos da União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul, quero também
como representante da União Feminina Missionária Batista do Brasil, celebrar com vocês, mulheres do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por todo o apoio que vocês têm dado à União Feminina Missionária Batista do Brasil. Obrigada pelo reconhecimento de um árduo trabalho que estamos aqui desenvolvendo para que a sua igreja, a igreja da qual cada mulher faz parte, possa desenvolver o trabalho da expansão do reino de Deus. Nós estamos aqui celebrando juntamente com vocês, mulheres do Rio Grande do Sul. Parabéns e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Parabéns a toda a diretoria que tem se esforçado e feito um trabalho muito bom. Muito obrigada, minhas irmãs. Nosso Deus é poderoso para fazer coisas que a gente nem imagina. Por isso entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tenha o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Se você tem deixado o Senhor de lado, deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Dá-me, Senhor, outra vez. Eis-me aqui, meu desejo é voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Molda-me de novo, segundo o teu querer. Deus poderoso, tu és poderoso, amor que eu perdi, eu quero encontrar em ti. Deus poderoso, tu és poderoso, abro mão do meu querer pra te servir, Jesus. Cristo Jesus, lhe confesso, abre os meus olhos, preciso rever, reconstruir o conceito do amor que um dia de ti recebi. Fecho os meus olhos pra te adorar, com tudo que há em mim quero buscar. Molda-me de novo, segundo o teu querer. Deus poderoso, tu és poderoso, amor que eu perdi, eu quero encontrar em ti. Deus poderoso, tu és poderoso, abro mão
a flor símbolo do Rio Grande do Sul. Em 16 de abril de 1998, uma planta nativa da América Central e Sul, com ramagem e flores pendentes em forma de sino. Tanto pétalas quanto sépalas carregam cores variadas como vermelho, azul, violeta, branco e rosa. As flores pendentes lembram a delicadeza dos brincos usados pelas mulheres gaúchas. Ela se adapta com facilidade às baixas temperaturas do inverno gaúcho. Podem florescer o ano todo, dependendo da espécie. Tornou-se parte da identidade visual da União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul, a partir do dia 23 de setembro de 2017. Pode-se dizer que o brinco de princesa se assemelha às mulheres cristãs gaúchas. Além de fazerem parte da realeza, resistem às intempéries sem perder a beleza e a elegância que as caracterizam, atribuindo valor aos locais onde estão inseridas. "95 anos da União Feminina do nosso estado, Rio Grande do Sul. Gratidão a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. 95 anos, com certeza, passaram muitas mulheres, liderando, aprimorando e avançando. Mais de 30 anos envolvida no trabalho da União Feminina desse estado, como presidente da associação, como presidente da União Feminina e hoje nessa caminhada como executiva da União Feminina. E vimos que a cada tempo o Senhor escolhe as suas servas para que avance e a obra nunca pare. Poderíamos deixar várias mensagens nesse dia de gratidão a Deus, mas eu quero deixar com a União Feminina, com todas as mulheres do Rio Grande do Sul, o versículo que levo no meu coração e creio que todas que até aqui passaram sempre lembraram, do versículo 58 de 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E nós fazemos a obra porque nós amamos ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe as mulheres do Rio Grande do Sul. Que possamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele tem sido. Por todas as mulheres que passaram para que hoje nós aqui estamos comemorando 95 anos. Porque várias mulheres, várias lideranças fizeram dessa trajetória um trabalho com excelência, porque é para o Senhor Jesus. Continuamos sempre priorizando o reino e fazendo, porque nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. Deus abençoe. Olá, eu sou a Bárbara, sou a líder estadual da Organização Mulher Cristã em Missão do Rio Grande do Sul. E eu estou muito feliz em representar todas as coordenadoras das nossas associações para parabenizar a União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul pelos seus 95 anos. São 95 anos de muitas conquistas. Entre elas, eu quero destacar todo empenho, todo esforço empreendido em cuidar e integrar mulheres de todas as idades, mulheres que estão vivenciando as mais diferentes fases da vida, mulheres com sonhos, com demandas e com realidades diversas. A União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul coloca o seu olhar sobre a mulher e este ano estaremos realizando um ciclo de palestras a fim de atender as jovens, as singulares, as mães, as plenas, alcançando assim
todas as mulheres de todas as gerações. Trabalharemos temas relevantes e atuais com palestrantes renomados, cheios do Espírito Santo de Deus. Hoje, todas as mulheres encontram lugar para serem ministradas de forma integral através da proposta de educação cristã missionária. Esta, com certeza, é uma grande conquista alcançada nestes 95 anos de existência. Parabéns, União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul. Olá, sou Luísa Dias, coordenadora do Estado do Rio Grande do Sul de Amigos de Missões. Vim aqui primeiramente para parabenizar a União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul pelos seus 95 anos de existência e de história. Grandes coisas fez o Senhor pelas mulheres desta terra até aqui. E neste ano de 2021, a União Feminina vem pensando estratégias que possam alcançar também o coração das nossas crianças. E por isso, promoveu o primeiro curso de formação e capacitação de promotores de amigos de missões. Temos a alegria de estar juntas em formação e nisso foram inscritos 110 inscrições de pessoas interessadas pelo chamado de trabalhar com o rebanho especial que é as crianças. Dentro desses 110 inscritos estavam representadas 64 igrejas do nosso estado. Como é maravilhoso ver o mover de Deus e o agir do Senhor vocacionando pessoas para o trabalho das crianças. E a União Feminina tem sido assídua nesse processo, acompanhando, mentoreando e também orando para que os vocacionados possam estar abrindo seus trabalhos nas igrejas locais e podendo estar a atender com qualidade as crianças. Pois se investirmos nelas, teremos igrejas fortalecidas na doutrina ensinada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigada, União Feminina, porque sabemos que neste trabalho o Senhor está à frente. Parabéns pelos seus 95 anos de história. Parabéns, União Feminina, pelos 95 anos de vida. As mulheres da Ibalito louvam a Deus porque ano após ano, essa instituição permanece firme no ideal de construir uma educação cristã missionária relevante para crianças, adolescentes, jovens e mulheres, com o intuito de que se comprometam com a expansão do reino de Deus. Sigamos firmes neste trabalho até que ele venha. Parabéns, União Feminina, pelos 95 anos de existência. E nós, mulheres da Ibacinos, louvamos a Deus pelo trabalho maravilhoso que tem desempenhado durante esse tempo, pela educação cristã de qualidade que tem oferecido, tanto para homens como para mulheres, jovens, adolescentes, crianças de todas as idades, e eu me orgulho muito de fazer parte desse tempo. Parabéns, União Feminina! "95 anos de história, 95 anos de bênçãos, 95 anos de grandes desafios dados pelo nosso Deus para abençoar as mulheres do estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul. Que venham muitos anos de muitos desafios e conquistas para a honra e glória do nosso Deus."
União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul. Está em festa 95 anos de história, impactando, influenciando e transformando a vida das mulheres e, por consequência, a vida de muitas famílias através da mensagem do Evangelho de Deus. Que possamos continuar levando a palavra de Deus a muitas outras mulheres na nossa geração futura. Parabéns, queridas! Essa conquista é nossa. Vida longa a todas nós! Parabéns, União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul, pelos seus 95 anos. Orgulho em servir a Jesus através desta organização. A organização Mensageiras do Rei do Rio Grande do Sul se alegra em contar com o apoio e suporte da União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul, nossa querida organização mãe. Por isso, em nome das Mensageiros do Rei Gaúchas, gostaríamos de parabenizar a União Feminina Batista do Rio Grande do Sul pelos seus 95 anos. Louvamos a Deus por todo o trabalho que vem sendo feito e ficamos felizes em fazer parte dessa obra. Que Deus continue abençoando e usando todas as mulheres e a liderança que com afinco vem servindo na União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul. Que muitas vidas gaúchas sejam alcançadas e abençoadas através deste trabalho. Que nosso estado possa ver a luz de Jesus através de cada um de nós. Então, parabéns, União Feminina, pelos seus 95 anos. As Mensageiras do Rei do Rio Grande do Sul e a União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul caminham juntas para a honra e glória do nosso Senhor. Se preciso for, podes reconstruir o vaso quebrado. É o meu coração, mas tu és oleiro e eu o barro em tuas mãos. Renova o meu coração, Senhor. Renova o meu coração. Há tantas dores em mim. Não quero mais esconder. Transforma todo o meu ser como um vaso quebrado estou. Tua graça é tudo que peço, Senhor. Eu venho à casa do oleiro pra ser moldado e ser refeito. Tu és o Deus que trabalha em mim. Se preciso for, podes reconstruir
E para esta noite de grande celebração, a nossa convidada a trazer a mensagem é a querida Diane Ellens. Diane é casada com o pastor Mark Ellens há 40 anos e juntos eles têm 5 filhos, 3 noras e 10 netos. Eles são missionários aqui no Brasil desde 1995 e são membros da Primeira Igreja Batista de Atibaia, em São Paulo. O foco do ministério de Diane tem sido o mentoreamento de mulheres de todas as idades e o seu coração vibra por esse ministério. Ela é embaixadora do ministério Aviva Nossos Corações aqui no Brasil, o Ministério Design Divino. E é com muita alegria que nós a recebemos nesta noite e eu quero convidar você a orar junto comigo pela sua vida e pela mensagem que vamos receber. Senhor, nós queremos te agradecer porque estamos contando não somente a nossa história, mas a tua história através das nossas vidas. E nesta noite, quando nós celebramos o nosso aniversário, nós celebramos a ti. E por isso nós sabemos que a mensagem que Diane trará é uma mensagem vinda diretamente do teu coração para as nossas vidas. Que o Senhor a abençoe e abençoe a tua palavra em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, minhas queridas irmãs. Obrigada, Juliana, por me convidar para estar com vocês nessa noite de celebração. Deus está escrevendo tua história em Rio Grande do Sul e você tem o privilégio de fazer parte. Hoje celebramos o que ele tem feito desde 1926. Bertha Mills Pettigrew nasceu em 1879 em São Paulo e estudou no Instituto Batista em São Paulo e se tornou missionária em 1907 em Pernambuco. Ela se casou em Pernambuco com Roberto e tiveram 4 filhos. Eles ministraram em Pernambuco, Alagoas, Paraná e em 1922 chegaram em Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, Bertha continuou ministrando na área de educação e evangelismo e, no momento, se envolveu no Ministério de Mulheres na Igreja Batista de Rio Grande do Sul. Não temos muito escrito sobre o ministério dela, e ela morreu em 1931 com somente 52 anos. Ela morreu em Porto Alegre. Sua caçula teve 16 anos e o mais velho teve somente 22 anos. Podemos pensar, puxa, ela era muito nova para morrer aos nossos olhos e não temos muita informação sobre a vida dela. Mas a história que Deus está escrevendo continuou. E 95 anos depois, o MCA continua ministrando para mulheres na Convenção Batista Brasileira de Rio Grande do Sul. Bertha foi uma mulher no momento na história que Deus usou. E Ele quer usar você também. Ele quer me usar também. A história que Ele escreve sobre sua vida vai ser diferente da minha. Mas todos nós fazemos parte desta história que Ele está escrevendo. Então eu pergunto, como vai ser sua parte dessa história? Nosso tema para hoje é a influência e o poder da moralidade no mundo. Ou seja, como é que a MCA pode continuar sendo uma influência positiva no Rio Grande do Sul, mostrando o poder de Deus na nossa sociedade através de moralidade que segue a palavra de Deus. Eu fui buscar no dicionário qual é o significado de moralidade. Moralidade trata-se de um conjunto de valores,
normas e noções sobre o que é certo ou errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade. Assim, moralidade tem a ver com os valores que regem a ação humana enquanto inserida na convivência social, tendo assim um caráter normativo. E aí vem o problema. Como diz a palavra em Juízes 17, versículo 6, naquela época, cada um fazia o que lhe parecia certo nos seus próprios olhos. Não tinha o certo ou errado conforme a palavra de Deus. Cada um seguia suas próprias opiniões. Se houvesse um momento na história que precisamos entender a influência e o poder da moralidade no mundo, é hoje. O mundo não transmite moralidade conforme a palavra de Deus. Hoje em dia, não existe na sociedade um certo ou errado. Pelo contrário, cada pessoa tem sua própria opinião e se acha certa. Não tem moralidade baseada no certo ou errado. Tudo se tornou relativo. E qual é o resultado? Tempos terríveis. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque nós vamos ver e ler este trecho que vai nos ensinar sobre a moralidade conforme a palavra de Deus. O Paulo escreveu para Timóteo sobre os que se apresentavam como amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Vamos começar lendo versículo 5. Isso é 2 Timóteo 3, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Vamos começar agora em versículo 1, mas lembrando que ele está descrevendo uma parte da sociedade que tinha aparência de piedade, mas embaixo, no dentro, tinha essas qualidades que criou os tempos terríveis. No externo, tem aparência de piedade, mas no interno não experimentam o poder da piedade, o poder do Espírito Santo. Tem somente uma casca de piedade de fora. E alguns exemplos disso hoje em dia são os livros que lemos e as pessoas de referência. Por exemplo, um livro pode aparecer por fora, na capa, que seja um bom livro, mas você começa a ler e você descobre que por baixo, por dentro do livro, não convém. Ou pessoas de referência, até pastores que estão ensinando o contrário à palavra de Deus. Então vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 3, começando com o versículo 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Nós temos que seguir um padrão diferenciado.
O problema é que as pessoas que têm essa aparência de piedade acabam influenciando as pessoas no redor. Paulo continua no final de versículo 5. Afaste-se destes também. Por que temos que afastar essas influências? Porque não vamos sair lisas. Vamos absorver a filosofia do mundo se não nos cuidar. Versículo 6. São estes, essas pessoas que têm aparência de piedade, os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Por que ele se destacou mulheres aqui? Interessante. Deus criou as mulheres na semelhança e imagem dele, e sendo mulheres, ele nos criou com mais emoção. Nós somos mais emocionais, mais afetuosas, mais sensíveis, por ser mulheres. Deus nos fez assim, de propósito. Não tem nada errado com isso. Mas se lembra o que aconteceu com a primeira mulher? Ela deu ouvidos para a serpente e acabou acreditando na palavra dela. Nós somos mulheres como ela, como Eva. E ainda mais, nós somos mulheres caídas. Então temos essa tendência de ser levadas pelas emoções pelo lugar errado. Temos que nos cuidar para não sermos levadas pelas ondas do mundo em vez da moralidade correta, conhecendo certo ou errado. Temos que nos cuidar para não ser levadas por pessoas convincentes ou pessoas atraentes. Eu vou te dar um exemplo na minha vida. Quando eu era recém-casada e tinha os meus primeiros 2 filhos, que eram gêmeos, eles eram pequenininhos, e chegou na nossa porta um vendedor. Ele era vendedor de extintores de incêndio. Com suas palavras, ele pintou uma imagem tão convincente que eu, como nova mãe, não poderia resistir. Eu estava olhando para o meu marido falando, temos que comprar, temos que proteger nossos filhos. E Mark estava olhando para mim, a gente não tem o dinheiro suficiente para pagar. E infelizmente, nós precisávamos decidir naquela noite. Então, eu estava pressionando o meu marido, mas temos que comprar. Eu estava sendo levada pela influência deste homem. E acabamos comprando. Só que lá, graças a Deus, nós tivemos aquele 24 horas para arrepender-se e tirar de volta nossa decisão. Então, a gente poderia escapar dessa armadilha. Mas nós somos, muitas vezes, mulheres instáveis e assim somos vulneráveis. Mas eles entram nas casas e conquistam mulheres inestáveis, sobrecarregadas de pecados. Eu vejo aqui 3 formas de sobrecarrego. 3 maneiras de ser sobrecarregadas de pecados. Em primeiro lugar, nossa instabilidade nos leva para cair e pecar dia após dia, no presente. E estes pecados afetam nossas emoções, nossas habilidades de nos conduzir de uma forma correta. Então, os nossos próprios pecados no presente, mas também
podemos ser sobrecarregadas de pecados do passado. Deus nos perdoou. Ele nos limpou do passado. Mas, às vezes, pelo engano, continuamos sentindo culpa e tristeza pelo passado. Um exemplo é uma amiga minha, da minha juventude. O nome dela era Catarine. Ela se casou e estava seguindo sua carreira. E um dia nós estávamos conversando sobre filhos, se ela ia ter filhos, e ela falou que não. Eu perguntei, mas por quê? E ela, não dá, não convém. E um dia ela me procurou. Ela confessou para mim que ela tinha feito 3 abortos e que ela sabia que se ela ficasse grávida, Deus ia puni-la por dar para ela uma criança com deficiências. Então ela decidiu nunca ter filhos. Ela estava sendo enganada e sobrecarregada dos pecados do passado que Deus já perdoou. Quando ela entendeu que o passado estava no passado, o casal decidiu ter filhos. E hoje tem 5 moças, já são jovens, hein? Mas ela estava sendo sobrecarregada dos pecados do passado. Um terceiro tipo de pecado que sobrecarrega as mulheres inestáveis são pecados de outras pessoas. Pode ser que você tenha um filho desviado. Talvez seu marido está distante. Talvez ele traiu você. Pode ser que você sofreu abuso que aconteceu no seu passado. Você não é responsável pelos pecados dessas pessoas. Mas, muitas vezes, por não entender sua posição de liberdade em Cristo, por não ter seus pés firmemente sentados na rocha de Cristo, você acaba carregando um peso que não pertence a você. Queridas mulheres, muitas hoje em dia estão sofrendo com depressão, vícios, preocupações indevidas. Essas mulheres estão cheias de medos porque num momento ou outro entregaram-se às mentiras de pessoas ou crenças erradas. E isto cria um peso grande nas vidas delas. Voltando para o versículo 6. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Infelizmente, o resultado de ser impactado, influenciado pelos valores do mundo, a gente acaba tendo desejos incorretos e a gente segue tudo que for possível para alcançar nossos desejos. Talvez seja o desejo de pecar. Mas eu quero, não resisto, eu peco. Ou desejo de culpar outras pessoas. Fulano está fazendo tal coisa, então eu vou culpar essas pessoas. E eu vou ser levado pelo meu desejo. Ou talvez o desejo de sentir aliviado da dor que você está passando. Estamos vivendo em dias que não existe o conceito de tratar os problemas ou de procurar a resolução na palavra de Deus. O que eu quero, tenho que ter agora. Vamos atrás dos nossos desejos, custa que custar. E olha o que versículo 7 nos ensina. Essas mulheres, estão sempre aprendendo.
e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Elas estão sempre aprendendo. Não é que a gente não quer aprender, mas estamos aprendendo pelos caminhos errados. Por que ela não consegue chegar ao conhecimento da verdade? Porque deixou de entender que tem certo e errado. Tem moralidade conforme ao caminho do Senhor. Existem princípios desde o princípio do mundo. Tem verdades que são eternos, que não mudam com as mudanças na sociedade. Ainda que a sociedade diz que abortar seu bebê está aceita, não a aceitamos. Ainda que a sociedade aceita relações sexuais antes de casamento ou homossexualidade como algo normal, não aceitamos, porque vai contra a palavra de Deus. Ainda que na escola ensina que uma criança pode escolher seu gênero, não aceitamos. Ainda que a sociedade desvaloriza os velhos e acredita que filhos são inconvenientes, não vamos abrir a mão. Sempre aprendendo? O que temos aqui hoje em dia são mulheres aprendendo, estudando, seguindo mais e mais nomes atrás do nome, mas ficando mais e mais longe da verdade. Que desespero, né? A gente vai aprendendo para avançar, não para ficar mais longe da verdade. Agora vamos ver como podemos manter por mais 95 anos, se Jesus demorar, a influência e o poder da moralidade nestes dias terríveis de hoje. Qual é a nossa proteção contra as influências da cultura anticristã que vivemos? Paulo continua em versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Você está seguindo na sua vida as coisas baseadas na palavra de Deus? Você é como essas pessoas, esta pessoa Timóteo que Paulo estava elogiando. Você tem seguido de perto o meu ensino? E não somente o ensino, mas a sua conduta. Não é somente teoria. É colocar em prática o que a palavra diz. Qual foi o propósito do Paulo? Que Cristo seja levantado entre os gentios. E hoje em dia, qual é o nosso propósito? Que através da nossa vida, do nosso comportamento, as pessoas podem ser levadas para o Cristo. Também seguindo a minha fé. A fé em Jesus, o crucificado e ressuscitado. E ele fala sobre os sofrimentos, a paciência, o amor, a sua perseverança nas perseguições e os sofrimentos que ele enfrentou. Não sejam assustadas, minhas queridas, que quem é piedosa vai ser perseguida. O Paulo fala assim, em versículo 11, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Ele estava escapando somente com a vida dele. Ele foi apedrejado e ele escapou de uma cidade numa cesta. Quanta perseguição suportei, ele fala. Mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou.
que não significa que ele não sofreu. Você sofreu sim. E nós vamos sofrer nessa cultura de hoje que não aceita certo e errado. Quando a gente se posiciona, a gente vai sofrer. De fato, versículo 12 fala: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você está preparada? Você está pronta para sofrer, minha irmã? Versículo 13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal e pior, enganado e sendo enganados. Minhas queridas, temos que cuidar para não ser enganadas pelas vozes que têm a aparência de piedade, mas não dentro do seu própria consciência. Versículo 14. Que palavras bonitas. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Você tem convicções baseadas na palavra de Deus? Convicções que vão se segurar nos momentos de perseguição? Ou você somente tem opiniões que podem mudar conforme as ondas da moda de hoje? Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Hoje, estamos celebrando na nossa organização, o MCA, que cuida de mulheres há 95 anos. Mas o que estamos celebrando? Podemos celebrar que permaneçamos nas coisas que aprendemos e das quais temos convicção. Nós podemos celebrar que conhecemos as Escrituras. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece a diferença entre certo e errado? Não conforme a nossa cultura, mas conforme a palavra de Deus? Podemos celebrar que estamos crescendo em sabedoria? Nós estamos deixando a palavra de Deus nos transformar através do ensino, através de repreensão. Quando você está lendo e você vê algo que não está no caminho certo, através de correção e instrução, podemos celebrar que através das Escrituras somos aptas como mulheres e plenamente preparadas para toda boa obra. Porque, na verdade, não importa se você tem boa obra, se é somente de aparência, se não fosse transformado por dentro, se você não esteja plenamente preparada no interior. Se nossa resposta a essas perguntas é sim, podemos ter a certeza de que nos próximos 95 anos, a MCA vai ser uma luz, uma referência, uma influência para mostrar o poder de Deus aqui neste país, aqui no Rio Grande do Sul. Que Deus seja honrado através das nossas vidas e através de MCA no Rio Grande do Sul. Boa noite.
Chegou o nosso momento de sermos gratos, principalmente a Deus por permitir que tivéssemos esse culto, que muitas pessoas puderam participar. Queremos agradecer a presença de cada um neste evento. Agradecer as pessoas que enviaram mensagens de carinho, de apreço, de valorização à instituição, pelas pessoas que estiveram envolvidas para que esse culto pudesse ser realizado. Queremos agradecer também pela mensagem trazida pela irmã Daiane, pela sua vida. Queremos agradecer pelas nossas igrejas, nossos pastores que nos incentivaram. Por isso nós vamos orar nesse momento. Pai de amor e de bondade e de misericórdia, chegamos ao final deste culto, com o coração cheio de gratidão a Ti, louvando e bendizendo o Teu nome, porque Tu és bom, porque a Tua bondade dura para sempre. Te agradecendo, ó Pai, por a realização desse culto, por cada pessoa que participou, pela Tua palavra explanada, pelos cânticos, pelo louvor, pela adoração que Te prestamos nesta noite. Recebe, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração e o reconhecimento de que o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. Te agradecemos pela vida da irmã Daiane, pelo seu compartilhar da Tua palavra conosco. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mulheres, a sermos pessoas que façam a diferença neste mundo em que estamos vivendo. Te agradecemos, ó Pai, pela vida da irmã Juliana, nossa presidente, que o Senhor continue dando a ela, ó Pai, a Tua força, o Teu amor e sabedoria, capacitação para realizar a Tua obra neste tempo. Te somos muito gratos, ó Pai, pela existência da União Feminina, por esses 95 anos, ó Pai, pelas mulheres, pelas pessoas que a conduziram até aqui e que ainda hoje faz a diferença no mundo através das nossas vidas. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa glorificação e a nossa gratidão, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. Happy day, oh happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, Jesus washed, He washed my sins away. Oh happy day. La 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 la. Oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, oh my Jesus washed, He washed my sins away. La 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 la. He taught me, oh He taught me how